Boa tarde, Campina Grande. Estamos de volta com o JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. São 12 horas e 44 minutos. E agora estamos recebendo a reitora da Universidade Uninassal, Silene Andrade. Boa tarde, professora. Boa tarde. Obrigada aí pelo espaço. Uma oportunidade da gente sempre estar conversando aí, né? É verdade. Professora, nessa época de pandemia, muita gente meio que estagnou, né? Parou, assim, muita gente está em casa, muita gente não está adaptada ao EAD, mas é importantíssimo que a gente não pare, que a gente se recicle, que a gente busque capacitação. O que é que a Uninassal está fazendo para estimular não só os alunos, aquelas pessoas que deram a parada, como os colaboradores e os funcionários no mercado de trabalho? Bom, acho que a forma como você colocou é muito importante. Não é porque nós estamos numa pandemia que a gente pode e deve parar. Pelo contrário, acho que crises sempre vão existir, né? Essa, infelizmente, é uma crise de saúde, mas outros momentos nós já tivemos crises e o estudo é o que a gente deve permanecer sempre, né? Até para se preparar, porque depois de uma crise econômica ou de uma crise como essa em função de um problema de saúde, o mercado vai exigir, né, que as pessoas estejam qualificadas e preparadas para reassumir as tarefas e dar uma continuidade às coisas. A Nassau, desde que a pandemia começou, né, lá em março do ano passado, quando nós tivemos o isolamento inicial, foi a primeira instituição, inclusive, que parou, né, e aí depois nós encontramos os outros diretores para definir algumas coisas locais. Nós nos preparamos para o ensino remoto, né, e que é sempre uma tentativa nossa de diferenciar ensino remoto de ensino à distância. Né? O ensino remoto, ele tem o contato ao vivo, ele é síncrono, como nós estamos aqui conversando nesse momento. Então, em uma semana, nós colocamos todos os nossos alunos em salas de aula remota. E aí, aula ao vivo, com o mesmo horário da sala de aula presencial. E desde então, a gente vem se adaptando a tudo isso. Né? Então, os nossos colaboradores, em um determinado período, todos nós, né, na realidade, ficamos em home office, mas nem por isso paramos. Né? Então, foi um momento de muito treinamento online, que a gente tem uma universidade corporativa, então, preparando os nossos colaboradores e também nos preparando para voltar, né, para o momento presencial. Quando a legislação mudou e nos permitiu um retorno parcial, nós adaptamos a instituição para a retomada das aulas práticas, né, que é o que acontece até hoje. Tivemos algumas paradas, né, esse ano especialmente foi paralisado de novo as práticas por conta dos decretos, em função, né, lógico, do que aconteceu, mas exatamente nessa semana nós temos autorização para retomar. E aí voltamos com as práticas, lógico que o número de alunos menor do que se colocava no laboratório, mas o que eu sempre digo é, se nós estamos preparados para ter um convívio social adaptado, é lógico que a sala de aula também precisa estar adaptada. E está, né? Então, a sala de aula remota, nesse momento do presencial, que não pode ir 100%, e as práticas de laboratórios, né, no máximo 30%, 40%, até 50%, depender do laboratório e do tipo de prática. Mas vocês fazem revezamento, professora? Sim. Porque aí tem que ver o horário, distribuir o número de alunos por turma, mas algumas práticas, como as dos estágios, essas continuam normais. No caso, não é ainda o sistema híbrido. Esse é um sistema meio que ainda não é o híbrido. O que a gente chama de híbrido, geralmente, é quando o aluno pode ir nos dois ambientes, né? Tanto presencialmente quanto remotamente. A legislação não permite o retorno ainda do presencial para a instituição de ensino superior, né? Então, imagine que seria o que a gente quer evitar, aglomeração, né, enorme. Eu tenho quase 5.000 alunos. Tudo bem que eles são divididos entre 2 turnos, mas mesmo assim seria um fluxo muito alto para as aulas teóricas. Já para as aulas práticas, o número é menor por conta das condições, né? Um laboratório cabe no máximo 30 pessoas, a depender do laboratório eu coloco 10, 12, máximo 15, e não é assim. E até mesmo porque os alunos também estão com dificuldade de vir, né, para a faculdade, alguns moram longe, não tem como vir, porque vinham com o transporte daquele município. Então, a adaptação está sendo feita dessa forma. Em um determinado momento, a gente teve, por exemplo, liberação até para o estágio de determinadas áreas ocorrer de forma remota. Agora, não, a gente tem que fazer presencial.
Então, nós nos adaptamos de acordo com o que a regulamentação nos permite, né? E aí, cada semana, eu digo que é uma vivência nova. Eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo com essa pandemia é também uma grande aprendizagem, né? Nós formamos graduados para serem profissionais para esse mercado de trabalho. Só que esse mercado e essa realidade que nós estamos inseridos mudou, né? Nós temos que entender. A gente sempre fala, será que um dia a gente vai voltar como era antes? Né? A gente está vendo as variações aí do vírus e tudo que tem acontecido, mas algumas coisas já fazem parte da nossa rotina. Então, higienização das mãos, que é uma coisa básica, que sempre deveria ter existido, agora eu acho que faz parte mais, né, da rotina das pessoas. Isso deve continuar, não é somente coronavírus. E já até né? automático, né? A gente chegar nos cantos, procurar o álcool, chegar em casa, lavar logo a exatamente. roupa, tirar a mão. A Exatamente. mãe dizia que isso era um hábito comum antigamente, né? De as crianças chegarem para casa e logo tirar a roupa. Isso foi mudando, talvez com a correria, né? E a gente perdeu esse hábito. Chega em casa e se joga na cama, né? Pois é, agora... Ela parece que a gente vai Cuidado, Aline, toma banho né? antes. Professora Silene, diante desse momento que a gente está vivendo, como foi essa preparação dos guerreiros professores, que a gente falava anteriormente aqui, que os professores não têm hora, altas horas da noite, tá respondendo mensagens dos alunos, e como foi o preparo? Esses professores entenderam o recado por parte da instituição? Guerreiros, né, como você colocou. Guerreiros. Eles são guerreiros e eles são extremamente parceiros. Nossa instituição, a gente vinha discutindo muito a mudança da educação superior. O ensino, ele já não cabia mais naquele modelo, né? Então, aquela forma tradicional que nós aprendemos, aquela sala de aula em que o professor vai lá, transfere conhecimento, isso já estava há muitos anos mesmo em discussão. Com a pandemia, nós fomos forçados a fazer essa revolução da educação. Verdade. Né? Não dava mais para continuar. E eu sempre dizia isso a eles, nós estamos numa sala cheia, porém vazia de participação, porque os alunos estavam ali conectados com o celular. O mundo está na mão da gente hoje em dia, né? E isso, com a pandemia, forçou muitas mudanças. Tanto é que esse ano especialmente, nós mudamos todo o nosso conceito de ensino-aprendizagem, onde o aluno é muito mais protagonista da sua aprendizagem. E os professores foram extremamente, né, participativos nesse processo. Como eu falei, em uma semana nós colocamos todo mundo numa sala de aula remota. Mas como é uma sala de aula remota? Como é que eu me preparo? Como é que eu dou aula? Exatamente. Então, nós mandamos, né, alguns manuais, fizemos encontros, mas fomos descobrindo juntos, né? Eu me lembro perfeitamente de cada semana. Isso foi legal, semana. né? Descobrir juntos, né? Exatamente. E foi mesmo, né? Então, como é que nós vamos fazer prova online? E aí, não porque os alunos vão colar, não porque vai ficar muito fácil, eles têm a internet. Eu falei, gente, será que isso é o mais relevante? Será que essa preocupação é o principal, né, em relação ao que o aluno vai fazer? O aluno no presencial não colava? Então, assim, foram muitas reflexões, muitas adaptações. E, de novo, todas as mudanças que nós fizemos, nós colocamos o aluno como principal responsável pela sua aprendizagem. Então, se alguma coisa precisa melhorar, ele também precisa se adaptar a esse modelo, ele precisa construir, ele precisa buscar. E aí nós criamos vários projetos, né, dentro desse modelo de ensino. O ano passado, por exemplo, nós temos uma disciplina que é de empreendedorismo, e ela é 100% online. Dentro dos nossos cursos presenciais, é uma disciplina 100% online. E sempre teve, independente de pandemia, nós sempre tivemos dentro dos nossos cursos, em função da autorização do MEC, a oferta de disciplinas online. E essa disciplina nós criamos um desafio. Então, os alunos se reuniam em grupos e eles tinham que fazer a apresentação de um trabalho que fosse uma proposta, uma solução para qualquer problema da nossa sociedade, enfim, que ele pudesse atingir um grande número de pessoas. E esses alunos concorriam a uma premiação de R$10 mil. Isso foi um projeto Olha para o incentivo. todo o grupo Ser, né? A Nassau faz parte. Na minha época não tinha isso. Pois é. Não, Bela, me ajude. Olha, são outros. Você está aberto o convite. Exatamente, volta a estudar. A Nassau tem pós também, né? Tem pós, pós-graduação, tá aberto. claro.
E aí, quando nós fizemos esse desafio, falamos na hora, assim, olha a nossa perspectiva. Vão aparecer projetos de alunos de administração, que já está acostumado a fazer plano de negócio. Vai ter pessoal de engenharia, que é muito, né? Pensa em escala, então tem mais facilidade. E para nossa surpresa, nós fomos para a semifinal no Brasil todo, né? Foram todas as instituições do grupo Ser Educacional. E nós ficamos entre os finalistas, semifinalistas, com 2 projetos de enfermagem e psicologia. Olha. Então, assim, foi uma surpresa e exatamente, assim, propostas de soluções para alta escala. Então, uma de enfermagem, por exemplo, o trabalho era exatamente atender a comunidade através de um aplicativo com um cadastro de profissionais que poderiam atender, tipo um home care. Então, assim, nós estamos a cada semestre implantando projetos para que o aluno se envolva mais e que ele busque o conhecimento, que ele se desenvolva. Então, quando você falou de híbrido, e eu falo muito isso, nós temos disciplinas híbridas. E aí eu sempre defino, para nós, da Uninasal, é uma metodologia, é diferente de uma forma de ensino que a gente está vivendo nesse momento. Quando nós falamos hoje em dia, as escolas estão no sistema híbrido. Por quê? Porque uma hora elas estão na escola e outra hora elas estão em casa. No nosso caso, as disciplinas híbridas, elas formam uma metodologia, porque dentro de uma única disciplina, eu tenho para o aluno a aula presencial, ele estuda presencialmente, que é hoje o remoto, e ele tem também, dentro dessa mesma disciplina, uma parte que é online. Então, ela é uma metodologia híbrida nesse sentido. Então, não é a forma do ensino que está sendo... Não, é aquela disciplina que tem conteúdo presencial e à distância. E tem diferença entre o EAD e o ensino remoto, né? Tem gente que ainda se confunde com Muito, esses formatos, né? muito. Pergunta, viu? Isso é muito comum. Então, o ensino remoto, ele está, né, nesse momento muito presente por conta, né, da circunstância. A gente não pode ir para a faculdade. O ensino à distância é uma realidade. Eu acho que é bem importante a gente entender que para o MEC só existem 2 modalidades de ensino: presencial e à distância. Nós, na Uninasal, sempre tivemos as 2 ofertas, né? Nós temos aí, hoje, né, na Uninasal, Campina Grande, eu tenho 19 cursos presenciais em funcionamento. E à distância, mais de 40 cursos sendo ofertados. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, dentro dos cursos presenciais, nós podemos ter também um percentual de até 40% online. Então, o que diferencia o remoto do online é exatamente a sincronicidade. Agora, nós estamos ao vivo, síncronos. Estamos aqui exatamente meio-dia e 57. É assim que acontece as aulas remotas, elas são síncronas. A online, que é o ensino à distância, ou as disciplinas à distância que nós ofertamos nos cursos presenciais, não. Elas são assíncronas. O professor não está ali direto com o aluno. O aluno é responsável por verificar o material que tem ali, assistir os vídeos, participar, até de webconferência que pode ter. Mas não é da mesma maneira que o remoto. O remoto, né, ele preconiza exatamente esse contato direto ao vivo que nós estamos tendo agora. Silene, vamos mudar só um pouquinho, que o Enem aconteceu, né? Vai vir as notas do Enem. Como é que o sistema da Nasal funciona em relação ao aluno que vem com a nota do Enem? Ele dá desconto, um aluno que tem uma nota alta, né, ou atingir uma nota máxima, principalmente na redação, né? A Nasal disponibiliza desconto, dá mais vantagem para o aluno. O que é que a Nasal tem para ofertar para esse aluno que vem do Enem? Nesse momento, e aí por conta de tantas coisas que aconteceram, até o próprio Enem que atrasou, que foi diferente, nós fizemos uma campanha diferenciada. Antes nós tínhamos uma oferta de desconto de acordo com a pontuação. Esse ano, a gente quis facilitar mais para o aluno. Então, nós estamos dando, né, 60% para aqueles que têm a nota média, né, qualquer nota. Mas para aqueles que têm uma pontuação muito alta, pode conseguir até 100%. Né? Só que aí ele tem que ver o regulamento, que está, né, tudo descrito lá, o curso, tudo direitinho. Então, nós tivemos até a semana passada, né, divulgando muito a campanha do Enem. Atualmente a gente está no final, né, do ingresso aí de 2021.1.
mas ainda é tempo, né? Todo dia a gente matricula. Ainda está matriculando. Ainda está matriculando para esse período. Esse final de semana, inclusive, nós estamos com 2 ações no sábado. Uma é o Uninassal Taon, né? Depois seria até bom divulgar que tem um link de inscrição, está disponível até no nosso Instagram, que é exatamente para esses alunos que ainda não se matricularam, ter uma oportunidade de ter o contato com a faculdade. Então, nós vamos oferecer algumas práticas dentro dos laboratórios, né, sempre respeitando aí todas as normas de biossegurança, com controle de número de vagas, por isso que tem que se inscrever, que é pensando principalmente nesse público do Enem. Então, o Enem, o resultado saiu a semana passada, eles se inscreveram, né, para a SISU, então acho que o SISU saiu o resultado ontem, e nós sabemos que as universidades públicas têm limite de vagas, então se não conseguir, ainda dá tempo para entrar na Uninassal. E é por isso que nós estamos fazendo esse evento, porque é uma chance dele ter um contato com a instituição e definir, e ele mesmo ele pode, né, fazer a inscrição e depois fazer a matrícula dele. Como a gente já está no período avançado, ele não pode, né, ter prejuízo, porque ele, né, a gente está permitindo que ele se matricule. Então, o que automaticamente fica para depois são as provas, né? Então, a gente está entrando em período de provas, mas ele vai ter as reposições. Como as nossas aulas são todas gravadas, isso já é um facilitador, né? E aí, por isso que a gente fala muito, é difícil pensar no futuro sem isso que está acontecendo, porque o remoto, ele ajudou muita gente. E isso é uma das facilidades, né? Hoje, o aluno entrando, ele tem condição de ver todas as aulas que ele perdeu. Se fosse no passado, isso não seria possível, né? Teria revisão, teria oficina de reforço, algumas coisas, nivelamento, mas agora não. Então, ele vai poder ter todo o conteúdo ali à disposição com o professor dele e ainda uma revisão ao vivo com o professor. Então, isso é um facilitador. Então, os alunos do Enem podem ainda assim se matricular, ou qualquer outro aluno pode se matricular, que não vai ter nenhum prejuízo acadêmico. Professora, em alguns municípios, alguns estados, já foram incluídos dentro das vacinações o professor dentro dessa escala de prioridade. Como é que a senhora tem visto claro que há passos lentos que a gente anda nessa vacinação no nosso país, tardiamente ser incluídos os professores? Eu acho que se nós pensarmos, né, em prioridades, eu acho que educação deveria ser, né, uma dessas prioridades, e o professor é o que está efetivamente na linha de frente, né? Então nós temos aí na área de saúde que está envolvida diretamente, mas num segundo plano, num segundo momento, se os professores fossem beneficiados, com certeza seria um ganho para todos, né? É lógico que vacinar o professor, mas requer outras pessoas que estão envolvidas ali dentro da escola, da universidade, enfim. Quem está envolvido com a educação não é somente o professor. Esse, né, da mesma forma como médicos, enfermeiros e fisioterapias estão ligados de imediato com o paciente, quando a gente traz isso para uma realidade escolar, existem outras pessoas, né? Então, eu acho que, infelizmente, né, a vacinação está muito atrasada, mas seria com certeza uma vitória. Acho que São Paulo já começou, né, com essa vacinação dos professores. Isso, além de ser necessário, acho que é uma valorização que nem sempre nós temos em relação aos educadores nesse país. Então, é mais do que justo, né, vacinar uma equipe de tantas pessoas envolvidas diretamente com o que há de mais importante, que é a educação, né, com certeza. É verdade. Selena, a gente está terminando, são 3h02. Eu quero agradecer o carinho da presença da reitora e professora. A senhora é professora de quê? Eu fui há muito tempo de psicologia, eu sou psicóloga de formação, né? Mas isso já faz muito tempo. Massa, muito legal. E está reitora da Uninassal há quanto tempo? Eu estou na Uninassal, vai fazer 2 anos agora em maio. Orgulho em levar essa bandeira, hein? E pegou assim, praticamente já na fase da pandemia, né? Eu peguei um pouquinho antes, né? Mas o primeiro semestre meu foi 2019.2, né? E aí 2020.1 aconteceu tudo isso, então eu estou reitora em plena pandemia, né? Ou seja, uma grande experiência, né? Assim, já vem no currículo escolar, eu imaginar um bom tempo já, inclusive ensino superior, e você pegar a reitoria de uma universidade dentro de uma crise pandêmica. Sim.
mundial É um desafio. É um desafio. Né? Mas eu acho que a gente vai contar a história, né? Eu tenho aí 20 anos na educação superior, eu sempre trabalhei nessa área. E aqui no Grupo Ser há 2 anos, né? Que eu vou fazer agora em maio. Mas viver isso, com certeza, eu acho que para todos nós, né? A gente fala da gripe espanhola e nós vamos falar da Covid-19 que marcou e está marcando a vida de muita gente. Esperando que se supere, assim. Com certeza. Mas já possível, né? Ninguém aguenta mais. A ciência, a educação é exatamente para isso, né? Para contribuir com o que nós precisamos. A universidade ela só é útil quando ela ajuda de fato quem precisa. E nós estamos vendo aí a importância da ciência contribuindo para toda a vacinação aí com todas as Na verdade, sai daí, das universidades, né? A solução, né? Exatamente. Saber se sai desse pessoal aí do mundo inteiro, né, professora? Exatamente. Para a gente ter a solução para esse vírus que atormenta. E isso responde a sua primeira pergunta, né? A importância de não parar os estudos. É Eu acho que a gente finaliza a nossa entrevista falando o quanto a educação é importante e, independente do momento, um sacrifício há de ser feito. Né? Para a gente não parar, para a gente não desistir. Eu me lembro, eu vi uma matéria essa semana em que perfil você está. Paralisado porque está vivendo, está vendo as coisas acontecerem, está vendo as mortes, ou você está agindo, você está proativo, buscando soluções. Da mesma forma como a gente viu muitas pessoas perdendo emprego, outras estão conseguindo empregos nesse momento. E, por isso que eu digo, toda crise passa, mas a gente tem que se qualificar em qualquer período, né? Independente da situação. Hoje nós temos aí muitas facilidades para qualquer pessoa estudar. Eu não quero sair de casa porque eu tenho medo da minha família. Ok, então estuda à distância, né? Não tem por que sair. Você está dentro da sua casa, podendo estudar, se preparar e ver outras possibilidades. Então, tem possibilidades, né? Exato. Vamos lá, bem rapidinho aqui, eu vou mandar um abraço aqui para o secretário de Cultura de Puxinanã, que está nos ouvindo, Juscenio, né, a nossa amiga Val, enfermeira, a doutora Thaís, psiquiatra, Edson Pessoa e João Pessoa, Vitor, um dos administradores do Trauma, nosso amigo Julião, da questão do esporte, aqui na rádio, ao bairro de Genipapo e Pedregal, tá bom? Que está nos ouvindo agora. Eu vou só dar um recadinho antes. Marcos do Continental pede para falar sobre a Praça do Continental, que ainda se encontra no escuro. Eu já reclamei, já falei com o pessoal da prefeitura, já falei com o vereador. A gente está correndo atrás. Aqui. Uma hora vamos chegar lá. Aí onde está, né? Vamos dar moção de aplauso para a BBB, que eu gosto muito, não é uma crítica a ela, mas o povo não faz o que tem que fazer. Vamos aplaudir quando colocar a iluminação lá. Né? A gente aplaude aqui. Então, muito obrigado, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. Muito obrigada, professora Silene, pelo carinho de vocês, a Uninasal, por proporcionar essas entrevistas tão estão abertas as portas, né? E tão necessárias para a comunidade, né? São 12 horas e 7 minutos, 13 horas e 7 minutos. Eu fico aqui com vocês, um grande abraço a todos e espero vocês sexta-feira, se Deus quiser. Até lá. Encerramos por hoje o Encerramos por